Preparados para conhecer os mistérios de uma das mais antigas civilizações da humanidade, que deixou um legado impressionante em arte, arquitetura, religião e ciência? Estamos falando do Egito Antigo, uma cultura milenar que floresceu por mais de 3.000 anos e ainda hoje é fonte de inspiração. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em comunidades chamadas nomos, e era como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3.500 a.C., os nomos se uniram e formaram dois reinos, o Baixo Egito, ao norte, e o Alto Egito, ao sul. Posteriormente, em 3.200 anos a.C., os dois reinos foram unificados por Menes, o rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. No topo da sociedade estava Faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como um intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo baseado nas ideias religiosas. E na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados, que eram artesãos, camponeses, escravos e soldados. Os sacerdotes formavam junto com os nobres a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram hereditários. Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso, sabiam ler, escrever e eram eles que contavam os feitos do faraó durante o seu reinado. Estes textos seriam colocados nos túmulos quando morressem. Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em tempos de guerra e soldados mercenários estrangeiros, contratados pelo Estado. Os artesãos eram os trabalhadores assalariados, que exerciam diferentes trabalhos, como cortadores de pedra, carpinteiros, joalheiros. Os camponeses formavam a maior parte da população. Trabalhavam na agricultura, na criação de animais e deviam pagar altos impostos. Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social de igualdade com os homens da sua categoria social. Isso significava, inclusive, que poderiam ser faraós, como foi o caso da Cleópatra. A civilização egípcia foi extremamente sofisticada e suas marcas estão entre nós até hoje. Os egípcios, como todos os povos da antiguidade, eram ótimos astrônomos e, observando a trajetória do Sol, dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até hoje pela maioria dos povos ocidentais. Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para a cura de doenças, cirurgias e descrições de funcionamento dos órgãos. Também existiam os médicos, especialistas e seus ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros. Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieróglifos. Estes eram figuras de animais, parte do corpo ou objeto do cotidiano, que era utilizado para registrar a história, os textos religiosos, a economia do reino. A cultura egípcia. A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura, profundamente marcada pela religiosidade. As construções voltaram-se principalmente para as construções de grandes templos, como as de Karnak, Luxor, Abu Simbel e as célebres pirâmides de Gizé, que serviam de túmulo aos faraós, entre as quais se destacam a Kelps, a Khafre e Miquerinos. A pintura egípcia era muito peculiar, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça estava sempre de perfil, caso o retratado estivesse de pé. No entanto, se estivesse sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Pintavam-se as paredes do palácio, templos e, especialmente, as tumbas destinadas aos faraós. A pintura representava cenas familiares e do cotidiano do reino, como procissões, nascimentos e mortes, e também o cultivo e a colheita. Hoje, as pinturas nos permitem reconstruir o dia a dia dos egípcios. A cultura egípcia, de grande porte, retratava as esfinges, criaturas fantásticas, deuses e faraós. Merece atenção as obras de pequeno tamanho, como os sarcófagos de pedra ou de madeira, nos quais os artífices procuravam reproduzir as feições do morto, para ajudar a alma a encontrar o corpo.
Alguns, inclusive, chegaram a incrustar pupilas de cristal nos olhos. A economia egípcia. O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após a cheia, quando a terra estava fértil, plantava-se trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De igual maneira, o Nilo servia para a pesca e garantia a unidade política do Antigo Egito, pois era uma via utilizada para comunicar os dois pontos do território. Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram o sistema de medida e contagem. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada, e era preciso anotar com exatidão as quantidades cobradas. A terra pertencia ao faraó, e os camponeses eram obrigados a dar parte dos produtos para o Estado em troca do direito de cultivar o solo. No entanto, a construção de diques, reservatórios e canais de irrigação era tarefa do Estado, que empregava tanto mão de obra livre quanto escrava para fazê-lo. O Egito Antigo realmente foi uma civilização muito bem organizada em seu tempo. É isso aí, e ficamos por aqui. E se curtiu, deixe seu like e se inscreva para ficar por dentro de novos conteúdos.